Bom dia, boa tarde, boa noite, minha comadre Evelyn. Bom dia, boa tarde, boa noite, com mais leveza, por favor. E sequilhos também. Sequilhos também. Ó, minha gente, sigam lá, @sequilhos, encomendem o de vocês. A gente tá aqui, ó, tomando café com sequilhos, melhor combinação. E pra falar de um tema, né, Evelyn Bonifácio, que nos últimos meses, né, acho que desde o início do ano passado pra cá, a gente tem focado muito nisso, que é o cuidado, né, e a preocupação com a nossa saúde. Antes da gente falar sobre o assunto, vocês já seguem a gente nas nossas redes sociais. Fala aí, amiga, aquela frase que você Sempre quis dizer, já tá aqui no nosso canal, já se inscreveu. Se inscreveu? Se inscreveu. Já ativou o sininho para receber as notificações. Se não fez isso ainda, segue a gente aqui, se inscreve. E vai também lá no nosso Instagram, @comadresmísticas. Que a gente sempre tá colocando lá novidades, referências que a gente traz aqui no podcast. Tem um dica das comadres também. Sim. Então, não deixa de seguir a gente, além de ouvir os nossos episódios, assistir aqui no YouTube. E também no Spotify, que já tá lá disponível. E ela aqui com a boca cheia, comendo sequilhos. Não julgo. Não precisa engasgar também, ó, amiga. Só não posso engasgar, senão eu não consigo gravar. Mas o episódio de hoje é justamente para falar sobre essas escolhas mesmo, né? Acho que a gente vem fazendo escolhas, né, mais saudáveis já tem algum tempo. Sim. Todo esse processo de transformação com o olhar para a saúde. Com a saúde. E a importância que isso tem, né? Porque, na verdade, o nosso corpo, ele é o que nos faz habitar esse tempo e espaço, essa sociedade, esse planeta. Se a gente não cuidar dele aqui, a nossa existência vai ser menor, né? O nosso tempo aqui na Terra vai ser menor, né? Então, é muito importante que a gente olhe para nossa saúde. O celular tá tocando, né? Tava tocando, né? Mas é muito importante que a gente olhe para nossa saúde nesse sentido, para fazer com que a gente, de fato, tenha um corpo mais saudável, né? Que também, de certa forma, reflete numa mente mais saudável, Sim. né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse processo, enfim, coisas que a gente pode fazer, tem feito, né, pessoalmente, eu e a Evelyn, mas que a gente pode fazer também para melhorar a nossa saúde. Isso. E já começo aqui dizendo a você, senhora, senhor, que está assistindo, por favor, incentive a sua amiga, seu amigo, a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim, a fazer os exames também. Seja uma influenciadora nesse sentido de saúde. E aí a gente começa falando sobre isso, até porque Carol, né, os últimos exames, ela me contou, compartilhou comigo, né, que foi incentivado por mim, né, que eu tava postando nas redes sociais e conversando com ela. Exatamente. Sobre essa questão, sobre essa minha preocupação com os exames, fazer Deixar os os exames em dia, né? deixar os exames em dia. E aí eu já trago pra vocês isso, né? Eu fiz uma bariátrica em fevereiro de 2023, é uma cirurgia bariátrica. E assim, e foi exatamente por conta dessa questão da prioridade na saúde. E aí eu já levanto até outro ponto aqui, né? Mas já relatando e compartilhando isso com vocês, que pra mim, isso de alguma forma é não sei se eu digo gatilho, mas assim, é um ciclo, na verdade. Não chega a ser um gatilho, é um ciclo que acontece. Às vezes acontecem muitas coisas, né? Voltado a trabalho, estudo e tal. E aí eu começo a tirar esse olhar pra minha saúde. Eu começo a dar prioridade pra outras coisas. A focar no trabalho, focar nos estudos. E aí a saúde vai ficando de lado. Né? Então assim, você que tem um amigo, não chama só pro bar, não. Chama pra fazer vamos ali fazer como é o nome do exame? check-up. Um check-up. Deixar os exames em dia. Exato. Até porque um ponto importante com relação a essa questão dos exames, né? É que quanto mais precoce você descobrir alguma coisa, né? Enfim, até falando especificamente do câncer, mas qualquer outra doença, Sim. um diagnóstico precoce, ele faz com que você tenha um tratamento mais satisfatório, né? Com resultados mais positivos. Então, é importante, principalmente nós aqui falando do lugar de privilégio, né? Que temos acesso a um sistema particular
de saúde, de deixar os exames em dia. Mas se você também não tem acesso, a gente, né, vive num país que tem um dos melhores sistemas de saúde públicos também, e que tem, né, disponibilidade, tem acesso para que você consiga fazer os seus exames através das unidades básicas de saúde, Sim. através das prefeituras bairro também, que fazem essa articulação com o sistema também de saúde, tanto municipal quanto estadual. Então, é importante entender os meios e as formas que você tem de cuidar da sua saúde para manter, né, todos os seus exames em dia e ter aí um corpo saudável. Isso. E é realmente que é uma questão de prioridade mesmo, né? De ter esse olhar carinhoso com o seu corpo e entender que você não ter essa prioridade vai te trazer reflexo lá pra frente. Então, assim, essa questão do SUS é muito importante, né? Já fiz vários exames pelo SUS, já fiz exames que, nossa, é porque, na verdade, existe uma discriminação ainda em cima do SUS e como a Carol falou, né? A gente tem o melhor sistema de saúde pública. Ai, gente, eu sou completamente apaixonada pelo SUS. Eu também. Eu sei dos desafios, né, da esfera pública, de uma forma geral, né? Os desafios do SUS. Mas, assim, os serviços que são oferecidos são surreais, né? Os transplantes são oferecidos pelo SUS, né? Já fiz endoscopia pelo SUS, já fiz diversos exames. Vacina! A própria vacina, a própria vacinação. Então, assim, cabe também um interesse, um cuidado, uma prioridade, um olhar carinhoso em relação a isso, né? Em relação à saúde. E, assim, um incentivo também, né, aos familiares, você ser um exemplo e também incentivar e buscar cobrar e aí como é que tá fazendo seus exames, porque de fato, né? A gente não tem um olhar muito preventivo para essas coisas. Boa, exatamente. Quando você fala de dar atenção, de colocar a saúde também em foco, né, de priorizar a sua saúde, a gente está falando também de você encaixar atividades e escolhas dentro da sua rotina que façam com que você tenha, né, um corpo saudável. Porque justamente isso, você vai atuar preventivamente. A gente tem aí um histórico, né, enfim, até falando muito particularmente da minha família, de estar muito mais resolvendo o problema, né, remediando questões quando são descobertas, do que trabalhando preventivamente nelas. E uma das formas que a gente tem de atuar preventivamente na nossa saúde é fazendo atividade física constante, né? Isso. Que era uma prática que eu, por exemplo, não tinha, muito porque eu também não tinha encontrado ainda uma atividade que eu me identificasse. Eu não gosto de musculação, não gosto de academia, nunca foi. Pois é. Quem gosta, maravilhoso, por favor, façam. Porque é importante. Mas eu nunca gostei, então eu sempre tentei buscar outros tipos de atividade, né? Eu já fiz boxe, que eu gostava muito também de fazer, aliado à musculação. Então, os dias que eu tinha aula de boxe eram dias que eram muito mais legais pra mim, assim, de ir pra academia. Mas, quando você encontra uma atividade, né? Natação, corrida, enfim, próprio crossfit, que é o que eu faço hoje e gosto no dia da gravação desse episódio, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois. Mas vai continuar. Com fé em Deus. Mas é importante que você encontre uma maneira de incluir a atividade física, nem que seja uma caminhada dentro dessa rotina, como você falou, de priorizar isso, porque assim como a gente prioriza estudar, assim como a gente prioriza nossas atividades do dia a dia, a atividade física, né, ela precisa estar também dentro dessa rotina como uma forma de cuidado mesmo, de autocuidado, né? Sim. A gente negligencia muito isso. E eu fico sempre alerta, sabe, amiga? Porque eu tenho muito essa questão. Eu até falei em outros episódios sobre minha mãe dizer muito sobre essa questão. A primeira obrigação e depois a diversão. E a obrigação pra mim estava sempre muito relacionada. Eu falei sobre os cuidados da casa, mas tipo os estudos. Nossa, tinha que estudar. Eu sempre fui muito incentivada a estudar. Eu gosto de estudar até, mas isso era em primeiro lugar, sabe? Então, assim, quando é momento de prova, todos os meus momentos de ganho de peso teve alguma relação com os estudos, né? Eu ganhei muito peso na época da monografia, do TCC da graduação. Eu também. E agora a dissertação de mestrado. Então, assim, o último ano de mestrado, eu tava trabalhando também, mas assim, né, como empreendedora, de forma autônoma e tal, foi o ano que eu
direcionei meu olhar totalmente para essas coisas e negligenciei quase que total, assim, a minha saúde. Tanto que eu remarquei 3 vezes o ginecologista. E essa coisa que Carol falou é muito importante sobre a questão da prevenção, né? Eu sempre tive cólicas muito fortes. E na minha família tem histórico de endometriose. E aí eu com essa de focar em estudo, focar em outra coisa, aí eu ficava desmarcando. Não, hoje não vai dar porque eu tenho que fazer algum trabalho. Hoje não vai dar porque eu vou fazer outra coisa. E aí, minha gente, descobri, né, o diagnóstico de endometriose, né? Graças a Deus ainda é precoce, né? Eu tô descobrindo no início, mas não tá em estágio avançado, graças a Deus. Mas se eu tivesse, né, negligenciado mais, poderia ser pior, né? Então, assim, essa questão do precoce é muito importante, porque os exames casuais, né, normais do dia a dia não dão essas coisas. Se você não tem um olhar criterioso, é verdade, de buscar os exames específicos, você nunca vai saber. E é engraçado que você falou que todas as vezes que você teve ganho de peso estavam relacionados a quando você negligenciou a atividade física e as escolhas de alimentação para estudar, porque também a gente tem um trabalho de você entender sua alimentação, fazer escolhas, né, positivas, preparar a sua alimentação para você não comer na rua, porque se você come muito na rua, você às vezes não consegue fazer escolhas tão saudáveis, né? Sim. Então, tem todo um trabalho também por trás disso. E de como a gente não relaciona o bem-estar do corpo com o bem-estar da mente. Não. Porque se você se alimenta bem, se você faz atividade regular, se você faz uma meditação, alguma prática, muito mais produtiva. Você consegue ser muito mais produtiva com relação aos seus estudos, né? E produzir muito mais conteúdo e estar com a mente limpa para poder estudar e absorver o conteúdo de forma mais consistente, né? Eu tô rindo aqui, talvez muita gente se identifique comigo, né? Porque a minha desculpa de não treinar era a seguinte, eu ficava pensando o seguinte. Eu tô nessa situação agora como eu estou, né? Tava com obesidade, eu cheguei a obesidade grau 3, né? Eu tava com obesidade e tal, e eu tava me sentindo muito cansada. E aí, a minha cabeça. Eu cheguei no meu nutricionista e falei isso. Olha só, eu preciso de energia pra estudar. Se eu gastar minha energia treinando, como é que eu vou conseguir estudar? Agora veja. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra, tipo... Porque, é claro, quando a gente retoma a atividade física, existe todo um período de adaptação no nosso corpo. Sim. Né? Então, assim... Eu queria que fosse instantâneo, né? Eu também. Adoraria. Mas não é, gente. E aí, minha justificativa era essa. Então, eu ficava sempre protelando, porque eu sabia que quando eu iniciasse o processo de reeducação alimentar, que ia ser difícil, porque é desafiador, né? Que quando eu começasse a treinar, que viria aquele cansaço, né? De adaptação do corpo e tal. Então eu ficava... As dores. Então eu ficava assim, não, dá pra eu fazer isso em outro momento? Então eu quase que meio que esperei, né? Não vou dizer que eu esperei em si, porque eu tomei essa decisão no finalzinho do mestrado, né? Eu tinha chegado, na verdade, como os ciclos que eu falei, né? Eu vivencio esses ciclos, então eu tenho que ficar em constante alerta, inclusive terapia é importante. A gente tem um episódio sobre isso, né? Sobre a importância da terapia. Mas porque a minha tendência é quando chega esses períodos, eu realmente negligenciar e tomar como foco total as outras coisas da vida, né? Então negligenciar a saúde. Então foi no finalzinho do mestrado que eu cheguei num nível absurdo, assim, né? De obesidade, né? De um nível que pra mim não cabia mais, não dava mais. Que aí eu resolvi tomar a decisão de buscar, né, a equipe médica e me orientar, né, sobre a questão da cirurgia bariátrica. Tanto que quando eu fui apresentar a dissertação, defender a dissertação, eu tinha 1 mês e um pouquinho de cirurgia. Tinha 1 mês e um pouquinho de cirurgia. Sim. Mas é isso. A minha preocupação era essa, gente. Será que eu vou ficar muito cansada pra se estudar? E hoje é o contrário, né? Hoje realmente, com o tempo de cirurgia, com o tempo de treino que eu já tenho, né? Eu fico muito mais disposta pra poder estudar. Então, assim, realmente... Vai ter um período de abdicação, né? Vai ter um período de foco, de adaptação, mas o resultado a longo prazo é maravilhoso. Com certeza. Eu mesmo, assim, tenho um processo também, né, de
de disciplina. A terapia me ajudou muito nisso, de entender como é que eu ia encaixar a atividade física no meu dia. E eu encontrei o melhor horário, assim, que pra mim funcionou muito, que é fazer a prática logo cedo, quando eu acordo. Então eu acordo 5 horas da manhã, vou fazer meu treino 5h30, 6h30, 6h40 eu já tô em casa. E já começo meu dia de uma outra forma, né? Sim. E uma outra coisa que a gente tava falando também sobre essa questão da alimentação, tá tudo bem, gente. Inclusive a gente tá aqui no episódio que a gente tá falando de saúde comendo sequilhos, mas não tem problema você, depois que você encontra, né, a melhor prática de atividade física, que você prioriza escolhas saudáveis na sua alimentação, você comer chocolate, você comer um fast food, você comer uma comida que você goste, que te traga tem um nome pra isso. Agora fugiu. Mas é a comida afetiva, né? Sim, que te sim. traga uma lembrança, algo que você seja confortável, as comfort foods, né? Que seja confortável pra você. Não tem problema. Por quê? Porque todas as outras escolhas que você fez são escolhas saudáveis. Isso não vai tirar seu mérito, isso não vai levar você para um grau de obesidade ou de um nível que você não esteja mais saudável, sabe? Tudo em equilíbrio faz bem. E cuidar da saúde é também uma forma de você equilibrar seu corpo, né? Sim, sim. E a gente fica nessa, né? Às vezes achando que é justificativa, mas na verdade, de fato, a gente acaba dando Desculpas. Pra tomar decisões. A gente estava falando sobre isso nesse instante, inclusive, como mudar é difícil, como mudar é doloroso, né? Mudanças de hábitos não é fácil. Mas que a gente fica dando desculpa mesmo pra poder protelar essas decisões e essas atitudes, né? E assim, uma outra coisa que eu digo, gente, quem posta nas redes sociais treinando, por favor, continue a postar. Por favor. Carol é uma pessoa que me incentiva, né? Que me motiva bastante. Ver o resultado dela, né? Pós tempo, assim, de treino, de mudança. É maravilhoso. É muito esforço. Muito. Porque não é fácil, minha gente. Não é fácil. E tem uma outra questão de Compartilhem, por favor. Vou continuar compartilhando também, viu, amiga? E puxando sua orelha quando você não for. Que eu sou dessas, tá, gente? Porque assim, já foi treinar, não foi ainda, por quê? Mas tem um outro ponto, né, que é importante falar sobre essa questão da atividade física, que não é só sobre a questão da autoimagem, né, da autoestima, mas é também sobre isso, porque a gente estava falando sobre isso agora há pouco também, sobre essa questão das mudanças, mas de como é importante também, né, que todo o seu sistema neural ele esteja funcionando bem, para que outras coisas da sua vida funcionem bem também. Então, se a sua autoestima tá boa, se o seu corpo está funcionando bem, se você faz boas escolhas, você vai acabar atraindo e levando isso para outros pontos da sua vida também, né? Então, é tudo cíclico, é tudo integrado. Tá tudo interligado. Não tem como. Tudo interligado. E um outro aspecto com relação a essa questão de negligenciar a saúde, que eu acho interessante trazer para esse episódio, é de como nós mulheres negligenciamos menos, né? Como os homens têm uma relação com a saúde diferente, assim, né? Acho que falando muito de forma generalista e com base nas minhas experiências, a maioria dos homens que estão ao meu redor, eles só vão ao médico se de fato tiverem, né, num nível ali de saúde que não tem mais jeito, tem que ir mesmo, porque se não for... E nós mulheres que... São exceções, né? Você vê um homem que tem essa preocupação com a saúde. Que faça check-up, assim, pelo menos. Isso. Pra mim, não estão tão perto. Mas... E como nós mulheres, por termos mais esse cuidado, e aí já fazendo gancho com a economia do cuidado que a gente falou no episódio anterior. Cultural, né? Que é cultural, a gente acaba também, né? Meio que arrastando um pouco eles e... cuidando da saúde da família como um todo, né? Dos filhos, né? Do cônjuge, enfim. Tendo mais esse cuidado, realmente. Sim. E, assim, como é uma questão cultural, eu também aprendi, claro que, como você falou, né? Ao longo da vida, a gente vai dando prioridade para outras coisas e esquece da saúde, mas eu me lembro muito de minha mãe também ter esse cuidado, né? Com a saúde, de todo ano levar a gente para fazer um check-up, né? Assim... de falar da importância de fazer o check-up, né, de deixar os exames em dia. Depois que você fez os seus exames, que eu fui fazer os meus, inclusive eu descobri que eu tava com vacina vencida. Olha. Então eu tive que fazer aí dose de vacina, né, trabalhar essa questão da vacinação, inclusive pelo SUS também,
por conta disso. E você falou do SUS, me lembrou daquele detalhe que a gente anotou sobre os serviços que são oferecidos pelo SUS, né? Que muita gente não conhece. E aí eu lembrei que eu tomo a vitamina B12, né? Que ela é injetável. Sim. E você tendo a receita, né? Você tem a medicação, tendo a receita, você leva no SUS, né? Na unidade básica de saúde, né? E você tem o setor lá de enfermagem que pode aplicar pra você. Então, tipo assim, gente, consultem os serviços. Quem tem a possibilidade de acessar pelo plano, não deixa de fazer, não fique esperando. E quem não tem, busca saber mais informações, né? Não fica com aquilo na cabeça de, vai ter uma fila imensa, não vai ter possibilidade. Às vezes não, eu já fui várias vezes lá no posto lá do bairro, né, de onde eu moro, e tava vazio, sabe? Tem dias na semana que é pra marcar, né? Se organiza direitinho pra ver isso, sabe? Você nunca vai saber se você não passar sobre. Tem as feiras também, né? De saúde. As feiras de saúde, que tem os exames, né, ginecológicos, tem os masculinos também, né? Os do Novembro Azul, enfim. Essa questão mesmo de priorizar, sabe? Isso é muito importante. Eu tô agora numa neuro com minha velhice. Mas é importante falar sobre isso, né? Que a gente geralmente não pensa nisso. Eu vivo compartilhando pra essa senhora aí os vídeos das senhorinhas musculosas. Nosso futuro. Fé em Deus. Amém. Mas isso é muito bom, gente, porque assim, hoje eu vejo, né, e aí eu lembro da minha mãe agora, né, minha mãe recentemente fazia até, né, pilates, assim, se eu não insistir pra ela fazer, ela não faz, sabe, Dona Beth? Viu, Dona Beth? Viu, Dona Beth? Se eu não insistir pra ela fazer, ela não faz. Isso não é uma prioridade pra ela, sabe? E aí, faz em casa, não sei o quê. E aí entra também aquela questão do gasto. Olha só. Gente, são muitas tudo coisas que nos atravessam. Então, pra mulher, ainda tem isso, né? Você vê que as academias ainda têm um público maior masculino. É, verdade. Ainda tem essas questões, né, voltadas a isso. Mas, assim, e aí você vê, né, pessoas que hoje já estão quase na fase aí já são idosas ou estão chegando lá, que não praticavam exercícios, né, que não eram ativas, né, elas estão sofrendo com alguma coisa, né? Minha mãe já teve que tomar infiltração no joelho. Meu Deus. Várias vezes. Nem me fala em joelho. Oh, meu Deus. Mas várias vezes, né, infiltração no joelho e tal, né? Então, assim, isso vem de um período de sedentarismo mesmo, sabe? Então, verdade. Por isso que eu fico nessa, né, quando eu vejo na internet, eu acho muito legal ver aquelas senhorinhas super ativas, né, conseguindo fazer altos exercícios. Eu acho mega bacana isso. Porque é possível, sabe, ter a gente não se preocupa com isso, sabe? E o nosso eu futuro vai agradecer. Eu super agradeço a Evelyn que tomou a decisão de fazer a cirurgia, né? De começar uma nova rotina, de forma alguma fazendo apologia à cirurgia bariátrica, mas tipo, de tomar essa decisão, né, de virar essa chave. Tenho certeza que a Marina, do nada, Marina. Porque o arroba dela é Marolina. Marolina. Aí eu juntei uma coisa com outra, enfim. Tenho certeza que a Carol de hoje agradece a Carol que tomou a decisão, né, de começar a fazer atividade física. Sim. Porque, enfim, mudou muita coisa na minha vida mesmo, assim. Principalmente, e olha que pouco tempo, né? Acho que tem 2 anos que eu tenho essa vida mais ativa, né, com relação à atividade física e a escolha saudável, principalmente com relação à alimentação. E, nossa, minha vida, minha relação com o meu corpo mudou muito. E você estava falando sobre essa questão de priorizar a saúde, de se organizar. Um ponto importante também com relação a isso é dizer que saúde é um direito. Então, muitas vezes a gente usa a desculpa de que a gente está trabalhando, que não consegue ir porque está no trabalho, como, né, motivo para não priorizar a saúde, mas lembrando que você, né, enquanto trabalhador, CLT, se for empreendedor, então melhor ainda, porque você consegue organizar a sua agenda para isso, mas se não Sim. for, você tem direito a fazer seus exames, né, com atestado e coberto pela empresa também, então... Sim.
Não é desculpa, né? Tanto que um plano de saúde, ele é benefício do seu trabalho e tal, e que é pra ser usado, por favor. Não é só pra Não emergência. fica esperando, não fica não. Não é, não é. Mas é isso, voltando a falar sobre a questão do futuro, né? Eu acho que todas as escolhas que a gente faz hoje, não só com relação à atividade física, né? Mas as outras escolhas que a gente faz na vida mesmo, é também pensando nesse futuro, né? Sim. Né? Pensando na nossa velhice, numa velhice saudável, numa velhice confortável, em que a gente consiga ter mobilidade, que a gente consiga manter a nossa independência, E geralmente as pessoas não pensam assim. Geralmente o que a gente vê na internet, principalmente quando você para pra ver, quando você vê dieta, assim, né? Quando você vai rolar o feed, ver esses negócios de emagreça por carnaval, né? Como perder a barriga, não sei o que, não sei o que. Tipo, são coisas muito imediatas, né? Então a gente, hoje eu observo e fico refletindo porque minha família, meu pai é o filho mais novo de muitos irmãos, né? Se eu não me engano, são 18 irmãos. Então minhas tias, né? Minha família é muito de pessoas idosas. Minha relação somos com muitas pessoas idosas. E aí eu fico observando que as pessoas, elas não se preparam para envelhecer. Não se preparam para envelhecer. Elas vão deixando literalmente Zeca Pagodinho, né? A vida levar. As coisas acontecem, deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Não se preparam para envelhecer, verdade. gente. E assim, realmente, o geral é buscar o agora, né? Eu quero um corpinho pro verão. Eu quero um corpinho para usar aquela roupa para tal dia, pro casamento e tal. Mas não se preocupa com o futuro, né? Com essa questão daqui a alguns anos, como é que vai ser. E hoje em dia eu tenho um olhar muito preocupado com isso. Verdade. Né? Porque eu olho a minha volta assim e fico, poxa, eu quero chegar nessa idade, né? Com mobilidade, com força, né? Com disposição. Faz muita diferença, gente. Muito. Nossa! E ainda tem aquela questão de que muitas pessoas ainda veem seus filhos como um seguro, assim, né? Como uma forma de se sentir seguros. E, não, mas eu tenho meus filhos, eles vão cuidar de mim, enfim. E hoje em dia a gente vê aí cada vez mais famílias, né? Mulheres que escolhem não ter filhos e homens também que, né, escolhem não ter filhos. E que precisam, de fato, se preocupar com essa velhice, né? Com uma velhice saudável. Justamente porque, enfim, não dá pra... Até quem tem filho não dá pra confiar, que dirá que não tem, né? Meu pai vai fazer 66, não sei se no dia que vai ser esse episódio ele já deve ter feito. Mas assim, eu tenho insistido muito pra ele. Meu pai nunca fez academia, né? Nunca treinou e tal. Imagina. Agora ele faz umas caminhadinhas, né? E ele tá muito preocupado com o agora, inclusive, né? Porque a preocupação dele é estética. Ele quer tirar a barriga. Maravilhoso. Quem nunca começou Seu Chico. assim, né? Eu julgo o seu Chico. A preocupação dele é a barriga. Mas assim, ele tá super empolgado pra poder fazer academia. Bora pra eu fazer academia, mas minha preocupação é real com o futuro, gente. Com o futuro, né? Quando chegar lá aos 70 e pouco, né? Porque realmente é a questão da mobilidade, da força, né? E essa preocupação mesmo do envelhecimento, hoje a gente não tem. E acho que essa pauta de envelhecimento cabe até um episódio. É verdade. E tá tudo bem se você começar a fazer atividade física pensando na estética inicialmente. Sim. Né? Se for o seu maior incentivador, né? O seu motivo maior Tipo, pra começar. agora. Mas pensar Pode ser um pontapé, né? que a longo prazo vai te trazer muito mais benefícios também, né? Inclusive para essa relação com a velhice. É porque na verdade também, e aí eu até me encaixo nisso, quando a gente... O pontapé é a insatisfação com o agora. Né? De alguma forma, sim. Não vou dizer que, tipo, quando eu decidi fazer a cirurgia, porque eu pensei que daqui a 30 anos... Não. A minha preocupação, de fato, foi a minha insatisfação com o agora. Eu queria mudar a realidade do agora. Sabe? Claro que eu não saí da cirurgia magra, né, gente? Mas depois a cabeça muda, justamente porque você vê que o resultado, ele não vai ser imediato. E uma coisa que você falou da autoestima e da autoconfiança, né? Que Sim. mudou a relação com o corpo. Aí eu lembrei de uma coisa que... Gente, uma coisa que mudou muito pra mim e que mexe com minha autoestima real são as possibilidades que meu corpo tem. Que eu fui descobrindo pós-musculação, e aí eu acho que não tem nem tanta relação com a cirurgia em si, mas com a musculação. Consciência corporal, né? Consciência corporal, com o que o meu corpo é capaz de fazer, com que, Verdade. como até onde o meu corpo é capaz de ir.
quando eu digo que eu gosto de musculação, eu fazia musculação desde bem novinha e tal, né? Só como tenho esse ciclo de negligência, infelizmente, né? Aí eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir a partir de agora. Vai. Tenho amigos que puxam sua orelha e sejam. Temos metas em comum, inclusive, minha gente. Exatamente. Temos metas em comum, então. Acompanhe. Se não já saiu, né? Provavelmente já. Teremos conseguido. Exato. Sejam essas pessoas na vida das suas pessoas. E muito obrigada também por me incentivar, porque mesmo que ela não vá, um dia que ela não vai, quando ela não vai, ela tá ali, ó, olhando, falando, tendo pá, me incentivando, é isso aí. Isso! É bem isso. Mas essa questão da consciência corporal é massa, sim, né? Da consciência corporal. É massa. Tipo, que esse processo de musculação e tal, e você olhar, porque a gente geralmente admira os outros, né? A gente admira os outros, poxa, como é que essa pessoa e tal, o tipo físico. E quando você descobre que você é capaz também, vai dando aquele poder, assim, um negócio diferente, sabe? Nem falo. Nossa, que isso não seja gatilho pra ninguém, né? Eu super entendo. Até uma amiga minha me sensibilizou em relação a isso. Que eu sei que muitas pessoas estão vivendo uma realidade que um dia eu já vivi, mas a gente precisa se sensibilizar e até mesmo buscar uma terapia, né? Pra que isso não se nos afetar, né? Pra que a gente possa dialogar sobre, né? Mas assim, que isso possa ser um impulsionador, na verdade, isso que a gente tá falando. Com né? certeza. Exatamente. Que, nossa, quando a gente descobre, quando a gente tem essa consciência corporal, eu fico muito feliz. Eu tô fazendo treino de braço e eu fico olhando assim. Quem tá assistindo vai ver eu fazendo os movimentos, né? O muquinho. O muquinho. Aí eu vou fazendo os exercícios assim. Quando eu faço esse assim, por exemplo, eu fico, ai, gente, nossa. que lindo. Eu tava falando do meu ombro hoje também. Né? Mas é engraçado você falar isso, porque no CrossFit isso. Eu descobri que meu corpo é capaz de fazer coisas que eu jamais imaginaria conseguir fazer, né? Pegar peso também, que eu, tipo, olho assim pra barra com aquele peso e falo, não, nunca vou pegar esse peso. Tá? Eu pegar esse peso. E hoje eu consigo pegar, e a importância da evolução, né? Como você falou. Porque não adianta você chegar na academia no primeiro dia e querer pegar uma carga que né? Você vai evoluindo, você vai vindo como o seu corpo vai se adaptando também aos movimentos, às cargas. No CrossFit a gente tem movimentos de ginástica também que eu jamais, em tempo algum, imaginaria que eu seria capaz de fazer. E hoje eu faço, inclusive com, né, assim, executando bem os movimentos, né? Claro que tem uns que eu não consigo ainda, né, gente? Inclusive eu tenho metas para esse ano também, para desbloquear alguns exercícios, alguns movimentos. Mas de onde eu tava, né, até onde eu consegui chegar agora, assim, é surreal. É surreal. É de fato um fator que me motiva a continuar também. Sim. E aí a gente entra no ponto que eu tô aqui calculando na minha cabeça, falando. Vocês devem ter pego vários vídeos meus até agora que Carol fala e eu tô assim, né? Tipo, pensando. Nem as coisas na minha cabeça, ela tava falando, eu fiquei pensando sobre a autoestima, que tem episódio sobre isso, da mulher e do homem, né? Que o homem, ele é incentivado a treinar, né? Se preocupar com isso. Isso, as questões corporais e tal. E quando a gente vai descobrindo que a autoestima tem alguma relação também com a nossa consciência corporal, eu fiquei pensando aqui, será que não tem uma relação, né? Essa questão da consciência corporal, do treino, né? Da própria autoestima, com essa autoestima elevada masculina? Não, e com certeza, porque inclusive tem uma questão... Tipo, eu posso, eu consigo, essas... Assim, de histórica biológica, talvez, eu acho, né? No sentido do macho alfa, né? Aquele provedor, ser questão da força, forte, né? O que consegue proteger a mulher. Então, e a mulher acho que tá muito relacionado a isso. Que não consegue e tal, né? Que precisa. Tanto que dizem, né? E fontes vozes da minha cabeça também, mas que a mulher alfa, digamos assim, é aquela que tem um quadril mais largo, porque é a que vai conseguir parir, né? Gerar. Tem isso. Pois é. Muitas coisas que nos atravessam. Muitas questões. Eu acho. Daqui a pouco essa frase vai virar um bordão, porque realmente são muitas coisas que nos atravessam. Muitas camadas. São muitas camadas que... O bom da gente estar dialogando sobre isso, e assim, um papo que é interessante você ter, né, com as suas amigas, você levar em terapia, que a gente vai realmente desbloqueando algumas coisas na nossa mente, vai refletindo sobre algumas questões, alguns pontos, né? Eu digo uma coisa aqui, né? Não tem a ver exatamente com a questão física
como é que eu posso explicar? Eu venho de um lugar, e Carol também, né, que tivemos corpos gordos, né, e passamos por vários momentos de autoestima. Eu já tava até olhando um vídeo hoje meu, né, como eu sempre me preocupei, né, de me sentir bonita no corpo e tal. Não é sobre isso, mas é sobre o que a gente tá vivenciando agora no nosso atual estado e que traz um impacto muito positivo na nossa vida, sabe? Então, assim, fugiu. Não é papo de coach, né? Não é uma coisa assim que não faça assim, e que não tenha fundamento, eu acho, né? Isso, exatamente. É algo que funcionou pra gente. Que e funcionou aí, pra enfim, gente. existe aí várias realidades, né? E não é também querendo fazer apologia a um corpo magro, porque Isso. os corpos, eles existem de várias formas e eles têm o direito de existir, né? Da forma como eles são. Sim. Mas não significa também que uma pessoa magra é uma pessoa saudável, né? Não, e vice-versa. de forma alguma. Não é sobre isso. O que a gente tá falando aqui é realmente sobre essa questão de ter uma atividade física constante, de ter essa preocupação com a saúde. De cuidar da saúde. Exato. E o reflexo desse cuidado com a saúde, dessa atividade física, e aí eu até me lembro agora, foi até bom a gente tocar nesse assunto, de uma blogueira que eu sigo, que ela é uma mulher gorda, né? E eu já vi alguns outros casos disso, agora falando, me desbloqueou aqui a mente. Mas que tem essa consciência corporal também, porque ela mesma faz yoga há muito tempo e ela consegue efetuar alguns exercícios. Então pronto, é sobre isso que eu quero falar. Que não é exatamente sobre a questão do tipo físico, é sobre essa consciência corporal, do que você é capaz de fazer com o seu corpo, que é uma consequência dessa rotina de exercícios. Esse assunto também dá muito pano pra manga. Muito pano pra manga, porque já existem aí sim, existem comprovações científicas de que o corpo, ele precisa, né, fazer atividade física. Desse movimento. O nosso corpo é uma máquina, né? Assim, tem fluido, tem articulações que se assemelham à máquina, né? Então, assim, precisa de fato ter esse movimento, né? Sim. Eu lembrei até do filme da Disney, Wall-E. Quem não assistiu ainda, você lembra de Wall-E? Que os seres humanos, quando vão para o espaço, eles não fazem mais atividade física, eles ficam se alimentando e fazendo tudo dentro de uma maquininha que parece uma cama. E como o corpo vai perdendo, não é só sobre engordar, Sim. mas vai perdendo mobilidade também, né? Então, assim, tem um outro filme também que foi até indicado ao Oscar no passado, acho que ganhou alguma coisa, né? A Baleia ganhou o melhor ator, se eu não me engano. Ai, maravilhoso esse filme, nossa. Que também está relacionado a isso, né? Que filme. Então a gente não está falando aqui, fazendo uma apologia a corpos magros, pelo Não, contrário, não. né? Mas sim de corpos saudáveis. Exato. Da importância de cuidar da saúde, de não negligenciar a saúde em prol de alguma outra coisa, porque se você não está saudável, você não pode fazer mais nada. É isso. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau.